Mas Paulo chama de santos, porque é um processo de santificação. Nós vamos ser aperfeiçoados até a volta de Jesus. Continuando. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas aos vestuário, né? Vamos falar agora da vestimenta. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais e folhas de figueira. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição, com objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso, né? Se a gente pegar a Bíblia, vamos lá em Gênesis capítulo 3. Quando Adão faz vestimenta para ele e para Eva, versículo de número 7, eles cobrem algumas partes do corpo. O corpo todo não foi coberto. Se você pegar hoje, né, esses estilistas, as modas, faz o quê? Só cobrem as partes principais do corpo. Tudo o resto fica exposto. Né? Você anda na rua hoje em dia, você tem que olhar para o céu, né? Tem que contar se for a noite as estrelas, se for o dia, tem que olhar para o sol. Ou orar em espírito, Senhor, me livra de todo mal, me livra de toda tentação. As mulheres hoje em dia andam nuas, semi-nuas na rua, né? E se for para a praia, então, se for ficar tentado ir para a praia, não vai. Foge da aparência do mal. Os homens também, né, irmã? Os homens também, é verdade. E principalmente na internet, né? Nosso corpo também não pode ser exposto na internet. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Mas a rede social é minha, pastor, eu posto o que eu quero. Mas a Bíblia fala que não podemos ser pé de tropeço para ninguém, principalmente para os meus irmãos. Se eu vou postar alguma coisa que vai fazer meu irmão tropeçar, então eu não posto. Né? Se a pessoa vai na praia e ela está com o corpo exposto, ela vai tirar foto e vai colocar na internet, é melhor não pôr, né? Porque ela vai expor a vida dela, né, como templo do Espírito Santo, e as pessoas ímpias vão olhar, elas vão cobiçar. Então, o cristão não pode ser instrumento para despertar no outro o pecado. Não pode ser instrumento para despertar no outro a cobiça. Não pode fazer o irmão ou a pessoa, o próximo, tropeçar, né? Então, devemos tomar cuidado com até nossas vestimentas, né? Quer ver? Capítulo 3, olha só, versículo 7 em diante. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, eles só fizeram cintas. Você vê que não cobriu a nudez. Então, você vê que hoje os estilistas fazem roupas para não cobrir a nudez, porque o objetivo de Satanás é expor a nudez para fazer a pessoa pecar. Sensualidade, né? Fazer a pessoa pecar. Você vê que foram cintas, não cobriu o corpo todo. O corpo, as partes íntimas continuaram a aparecer. Agora, para o capítulo 3, olha só, irmãos, que coisa interessante. Eu estava estudando essa lição, olha só que coisa interessante. Capítulo 3, versículo de número 20. Deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta, olha só, agora mudou, fez vestimenta de peles, cobriu toda a nudez do homem e da mulher. Para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, Deus é a fonte da nossa vestimenta, não é a moda. A moda não pode ditar o que o cristão ou a cristã vai vestir. Deus, ele é o modelo. Deus é o próprio estilista. Amém? Ele faz tudo. Toda a profissão é gerada em Deus, irmãos. Então, se a gente vai vir para a igreja, se a gente vai sair, né? Tem cristão que tem uma roupa para vir para uma igreja, uma roupa para ir para o shopping, uma roupa para ir para a praia, né? Se você vai, né, usar aquela roupa e você vai ver que vai causar algum mal, você tem que pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou bem para usar essa roupa ou não? Estou adequado? Estou dentro do teu padrão? O Espírito Santo é a nossa censura. Ele vai falar comigo, vai falar com você. Se aquilo que nós estamos vestindo vai causar alguma coisa a alguém.
Isso é verdade. Isso. Protocolos. Não, né? Vou falar aqui uma coisa forte. A cristã vai para a praia, vai de fio dental? Não vai. Vou falar, mas eu tenho que falar. Estou falando de vestimenta, eu tenho que falar. Né? O cristão vai para a praia adequado, né? De uma maneira adequada. É verdade? Porque não pode gerar pecado no outro. O nosso corpo é templo do Espírito. Nós fomos comprados, você lembra? O Espírito Santo comprou o nosso corpo. Então nós somos templo do Espírito Santo, tanto homem e mulher. Isso. 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 Isso, é verdade. Isso. Isso, tudo isso é pecado. Isso. Que a pessoa do mundo, a mulher do mundo, ela usa com a intenção de atrair mesmo o olhar do homem, né? Então as mulheres do mundo, ela usa roupas sensuais para atrair o olhar, né, dos homens. Agora a irmã se converteu. Agora o templo do Espírito Santo. Primeira mudança, irmãos, vem de dentro para fora. Claro, né? A gente aqui não tem costumes. Eu não sou pastor, não adotou costume, mas nós temos a censura, que é o Espírito Santo. Ele vai te incomodar, ele vai me incomodar, ele vai falar conosco se a vestimenta está adequada ou não, para ir a qualquer lugar, seja na praia, numa piscina, no clube, na igreja, viajar, qualquer lugar, o Espírito Santo é nossa censura. Ele vai falar conosco como devemos se comportar e como devemos nos vestir. Amém? Então, a vestimenta tem que cobrir todo o corpo, né, para que não desperte. Não, claro que a gente não vai usar aquelas roupas lá do Oriente Médio. Só fica isso aqui lá de fora. A mulher toda coberta, né? Aqui não é a igreja do sétimo dia, aqui não é nada disso, não. Não tem saião, não tem roupão, né? Mas a gente se veste de acordo com os padrões de Deus. Amém, irmãos? Voltando aqui para a nossa revistinha. Terceiro ponto aí, do primeiro tópico. O detentor da propriedade, se lembra que nós não somos mais detentores do nosso corpo? Quem detém agora nosso corpo, quem domina nosso corpo é o Espírito Santo, ele comprou nossa vida. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas, tá bom? Então, nosso corpo não é para impureza, nossa vida não pode mais ser para as coisas do mundo, tem que ser para Deus. Continuando, como enfatiza Paulo, nosso corpo não é para o Senhor e não para impurezas, as impurezas. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus. Por isso que Paulo fala, quem peca contra o corpo, peca contra o próprio espírito. Quer ver? 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Muitas pessoas batem no peito, o corpo é meu, eu faço dele, as feministas então, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Né? Cristão não é mais feminista, né? As mulheres, acabou isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 1 adiante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 adiante. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, o processo de santificação tem que progredir, porque a santidade agrada a Deus. Paulo vai falar sobre isso, versículo 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, o cristão tem que saber possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. A minha veste, a minha vida tem que ser para a santificação e honra do Senhor. Não pode ser para a minha, né, para o meu agrado, para o meu desejo. Versículo 5. Não deseje com lascívia, como a diaconisa, né, Cristina falou. A pessoa se veste com desejo de lascívia, trair o olhar do homem, a pessoa do mundo, as mulheres do mundo. Então, nosso desejo agora tem que ser agradar a Deus. Tem que inverter o desejo, né?
não com desejo lascívio, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor conta todas as coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Olha só que de versículo 8. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito. Se eu rejeitar a santificação, não estou rejeitando a homem, estou rejeitando a Deus. Ele habita em mim, ele habita em você. Nós estamos rejeitando o Espírito Santo. É um pecado contra o Espírito. Então nós temos que saber possuir, temos que saber conduzir. Hã? Isso, é verdade. Está expulsando o Espírito Santo. Ele não habita na impureza. Né? Por isso que o nome dele é Espírito Santo. Ele habita na santidade, na santificação. Amém, irmãos? Então não podemos rejeitar a santificação. Continuando aqui a nossa revistinha. Diz assim: santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Quando isso acontece, somente o profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira e completa cura e restauração. Agora, ponto 2, corpo como tabernáculo. 1. Portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo do Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos neste tabernáculo. Brevemente, ele deixar este meu tabernáculo. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um tabernáculo, um santuário, e habitarei no meio deles. Isso. E aí solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. Amém? Então, o tabernáculo era frágil, era feito de lona, né, tecido, coberta. Habitava no tabernáculo Deus. Então, Deus habita em nós, escolheu habitar em mim e você, esse corpo frágil, cheio de imperfeições, né, cheio de mazelas, cheio de doenças, mas Ele escolheu habitar em mim e habitar em você. Então, devemos cuidar desse tabernáculo, devemos cuidar dessa habitação, para que o Espírito Santo não deixe, para que ele não vá embora. A Bíblia declara que nós devemos cuidar da presença dele em nós. Sabe por quê? Romanos capítulo 8, olha só, Romanos capítulo 8. O que garante a minha e a tua ressurreição é a habitação do Espírito Santo em nós. Se ele for embora, acabou a salvação. Acabou. Romanos capítulo 8, versículo 11. Vamos ver o versículo 1 e 2 e 3. Depois vamos pular para o versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, tem aquela igreja Crescendo em Graça, né? Uma vez eu assisti um vídeo, uma entrevista de um membro de lá, eles falam, não, Deus não me vê na carne, Deus me vê no espírito. Eles usam aquela passagem, né? Que Paulo entrega o jovem que possui uma madrasta a Satanás para ser destruído a carne, para o seu espírito ser salvo no dia do Senhor. Então, eles usam essa passagem, não, Deus não me vê na carne, Deus me vê em espírito, não importa que eu pratique na carne, Deus vai sempre me ver em espírito. Não? Deus condenou o pecado na carne. Então, não podemos praticar o pecado nesse corpo. Né? Esse corpo tem que ser para a santificação e honra do nome do Senhor. Né? Por quê? Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, o que me garante a ressurreição não é a minha obediência somente, é a minha obediência e a habitação do Espírito Santo em nós.
É a minha santificação e a habitação do Espírito Santo em nós. É Ele que ressuscitou. Foi Ele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E é Ele que vai ressuscitar a igreja que está morta. Ele vai ressuscitar a minha vida e a tua vida, se nós estivermos vivos, né, até o dia do Senhor. Então temos que cuidar dessa presença. Essa presença é fundamental para a minha e para a tua habitação no céu. Amém, irmãos? Todos estão entendendo até aqui? Você pode dar um glória a Deus? Está difícil dar um glória a Deus nessa manhã, né? Está lá farpado, com giló. Mas Deus é bom, amém? Vai trazer um melzinho para os irmãos, amém? Vai trazer um melzinho daqui a pouco para os irmãos, amém? Para mim também. Tópico 2, agora ponto 2. Tabernáculo e tricotomia. Vamos ver as 3 partes, usando a analogia do tabernáculo com o nosso corpo. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. A composição em 3 partes, assim como edificação feita no deserto. O tabernáculo compreende, 1, o pátio. Então, se você pegar o tabernáculo, tinha a parte de fora, que era o pátio, tá bom? Agora vai para a segunda parte, um espaço externo aberto. Segundo, o lugar santo, onde tinha, né, a mesa dos pães, onde tinha o altar de incenso, onde tinha o candelabro, né? E continuando. 3, o lugar santíssimo, onde tinha a arca, né? Um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu. O que lembra a tênua divisão entre a alma e o espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor encheu completamente. Assim, a presença do Espírito Santo na vida do crente encheu em sua integralidade. Corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente, né, nas gloriosas experiências pentecostais. Efésios 5, vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 8, todos conhecem esse texto, né? Efésios 5, versículo 18. Diz assim, todos acharam? Diz assim, Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então é um verbo imperativo. Eu me encho hoje, me encho amanhã e me encho depois da manhã. Amém? Então é perigoso uma casa ficar vazia. Se você pegar lá em Mateus 12, 43 a 45, quando o Senhor fala, né? Quando o espírito imundo sai do corpo, ele anda por lugares altos, procurando repouso e não encontrando, volta para a sua casa, mas não volta sozinho, volta com mais 7. E habitando ali, o último estado se torna pior do que o primeiro. Porque a casa estava vazia, ornamentada e varrida. Então, a casa, nós somos uma casa espiritual. Então, a nossa casa espiritual não pode estar vazia. Por isso que diz aí o ditado, mente vazia é oficina do diabo. Então, temos que encher a nossa vida com o Espírito Santo, das coisas de Deus diariamente. Enchei-vos, eu me encho hoje, eu me encho amanhã e me encho depois da manhã. É um verbo imperativo, é infinitivo, né? Não tem limite, não pode parar, porque a casa vazia se torna habitação. E vai ser habitação de quem? Do inimigo. Então precisamos preencher a casa toda, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Amém, irmãos? Continuando aqui, ponto 3, um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel continuavam. Se não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Ser sensível ao Espírito Santo, ou Espírito, nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, que quer de dia, quer de noite. Amém, irmãos? Então, outro simbolismo é ser guiado pelo Espírito. Romanos 8,14 fala, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ou Espírito, é filho de Deus. Então, o tabernáculo ficava lá parado. Se a nuvem levantava, o povo desmontava o tabernáculo e caminhava junto com a nuvem. A nuvem parava, o tabernáculo parava e era montado, simbolizando a direção do Espírito. O Espírito Santo tem que me dar a direção, tem que te dar a direção naquilo que nós iremos fazer.
Se ele mandar parar, para. Se ele mandar ir, vá. Se ele mandar para a direita, vá para a direita. Se ele mandar para a esquerda, vá para a esquerda. Então, o Espírito Santo tem que ser o nosso guia, porque nós somos morada dele. O tabernáculo obedecia à nuvem. Então, nós temos que obedecer o Espírito Santo. Provérbios 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca o precipitado. Então, toda precipitação, ela é pecado. Agir sem pensar, falar sem pensar, responder sem pensar, é precipitação. Então, devemos obedecer o Espírito Santo, que é o nosso guia. Amém? Então, haja de acordo com o Espírito Santo te direcionar, te guiar, te orientar. E também nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Muitas pessoas tomam decisões, cara, tem decisões que nós temos que tomar, né, o dia a dia. Vou tomar banho, Espírito Santo? Aí não tem que perguntar. Né? Aí vai falar, vai tomar banho, senão você vai ficar sujo, vai tomar banho. Né? Não precisa perguntar, né? Senhor, vou comer hoje. Ah, não sei se você estiver fazendo um jejum. Aí é uma outra coisa. Senhor, vou no mercado hoje. Tem alguma coisa para comer em casa? Se não tiver, tem que ir. Não tem jeito. Tem que perguntar ao Espírito Santo. Tem coisas que fazem parte do dia a dia. Senhor, vou trabalhar hoje ou não vou? Vai, senão tu vai ser mandado embora. Não é verdade? Então tem coisas que a gente não precisa perguntar. Já é automático. Já está nosso dia a dia. Mas tem coisas que a gente tem que perguntar. Tem coisas que somente Deus pode nos guiar. Decisões complexas, decisões difíceis, temos que buscar direção em Deus. Amém? Não tomar decisões por nossa própria mente, pela nossa própria vontade, porque a gente vai acabar, amém, errando. Agora, o último tópico aí para nós encerrarmos, cuidado do templo do Espírito. Amém? Agora vamos entrar numa parte muito interessante. Vamos falar sobre o cuidado do Espírito Santo. E umas coisas interessantes que nós vamos falar agora. Primeira coisa, fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição, em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza. Repare que é um infinitivo. Repare que é um imperativo, fugir. Eu fujo hoje, fujo amanhã, fujo sempre. Eu não posso encarar o pecado, eu tenho que fugir. Paulo fala sobre isso. Olha só, continuando. Impureza ou imoralidade sexual, no sentido geral. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão. Ao usar o verbo fugir em voz ativa, felgo, fugir de ou para longe. Você lembra de José? Eu falei aqui no início. Ele não encarou a mulher de Potifar. Quando ela agarrou ele, perna para quem te quer. Ele fugiu, ele não encarou o pecado. O diabo a gente encara, mas o pecado a gente foge. Continuando, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais. O que começa pelo cuidado com os olhos. O que vemos e como vemos determina se o nosso corpo será cheio de luz ou trevas. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fugir. Então, foge, perna para quem te quer. Às vezes a gente está lá no site, né, a gente está assistindo alguma coisa, aí vem aquele anúncio, né, tu repreende, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus, troca de site, troca de página, troca de vídeo, que aí pouquinho vem do nada, parece que lá é coisa do diabo. E é coisa de Satanás, tem que fugir, perna para quem te quer. Né? Oi? É para provar o quente. Vamos ver se ele está firme, né? Então, repreende, sai, demônio, em nome de Jesus. Porque os olhos, como eu falei aqui no início, são as janelas da alma. Tudo entra pelos olhos. Se você pegar Gênesis capítulo 3, versículo 5, quando Eva olha para o fruto, versículo 6 também, ela olha para o fruto, ela vê o fruto desejável. Então, ela foi atraída pelo olhar, pela cobiça.
Se você pegar Davi, por que Davi caiu? Segundo Samuel capítulo 11. No tempo que os reis deveriam sair à guerra, estava onde? No palácio, dormindo. Era o tempo da primavera, porque os reis saíam para a guerra na primavera. Porque o inverno era o tempo de descanso. Os reis não saíam, né? Porque tinha neve, tinha frio. Então esperavam a primavera e o verão para saírem contra os inimigos. Então era uma primavera. E Davi ficou em casa dormindo. E o seu exército, o seu comandante lá no campo de batalha, batalhando. Ele se levantou, foi andar pelo terraço, ele olhou, viu Betsaba tomando banho, né, lá nua. Então ele olhou, foi atraído pela cobiça, pelos olhos. Tem um estudioso chamado, né, nosso querido saudoso Billy Graham, ele fala, você olhou uma vez, você olhou 2 vezes, você olhou 3 vezes, corre, senão vira cobiça e vira pecado. Passou a mulher, opa, passou outra, opa, passou 3, irmão, para, foge que é pecado. Foge que é pecado. Então, nosso olhar tem que estar em Cristo. Passou lá, tu olhou para o céu, amém, glória a Deus, quantas estrelas, quantos passarinhos, quantas nuvens. Perna para quem te quer, porque o olhar, irmãos, a pessoa é atraída pelo olhar. Se você pegar Davi, ele fica tão doido que ele pergunta, quem é essa mulher? Os servos falam para ele, é mulher de Urias, o heteu. Ele sabia quem era a mulher, sabia que era mulher do seu, né, guerreiro, seu valente. Ele vai lá e peca, consciente, porque ele sabia, ele conhecia a lei. E a lei manda, não matarás, não adulterarás. Ele sabia, ele peca consciente, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não caiu porque ele era inocente, porque ele não sabia o que estava fazendo. Ele caiu porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia quem era a mulher. Então, nós devemos tomar cuidado. Às vezes você olha assim, poxa, a pessoa conhece tanta Bíblia e caiu porque não vigiou. Né? Nosso pastor falou no discipulado aí na segunda-feira que nós devemos cuidar da nossa casa, da nossa família. Marido cuida da esposa, a esposa cuida do marido. Se você pegar os grandes pregadores aí, não tinha tempo para a família que caíram. Era pregação, era pregação, era pregação. Uma pregadora aí, então, que pregava, a única mulher, né, que pregou no Congresso, os Gideões, pregou na nossa igreja naquela época também, muitos anos atrás. Um excelente pregador, pregava muito, né? Pegava fogo puro, o fogo caía. Mas ela veio de uma área aí complicada, né? E a mulher foi pregar numa igreja, muito tempo sem, né, contato com o seu marido. E a mulher também era, a pastora daquela igreja também era da mesma área que ela tinha sido. E aí, quando o marido foi buscar ela, as duas estavam atracadas no gabinete. As duas caíram no gabinete. E hoje você sabe o que aconteceu com essa pregadora, o que ela está fazendo, o que ela está pregando. Né? Fundou uma igreja também com essas práticas. Né? Porque só pregava. Não cuidava da família, não cuidava da esposa, do esposo, não cuidava dos filhos, só pregar. Então, irmãos, devemos cuidar da nossa família. Né? O primeiro ministério é a nossa casa. Paulo fala, 1 Timóteo 5, versículo 8, aquele que cuida da sua família, não cuida da sua família, é pior que o descrente e tem negado a sua fé. Por isso que o marido e a mulher não pode ficar muito tempo sem ter a intimidade. Estou pregando aqui para adultos, aqui não tem criança, né? Por quê? Porque o homem não tem controle sobre essa área. Paulo fala sobre a incontinência. Incontinência, se você pegar o dicionário, é a falta de domínio. O homem não tem domínio nessa área, irmãos. Por isso que você vê que a pessoa ama a esposa, mas se ela ficar muito tempo sem a esposa, ela pode cair, porque Satanás vai agir naquela área. Satanás vai agir na sua fraqueza. Né? Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, caiu, então nós precisamos vigiar, por isso que a Bíblia fala, vigiar e orar, para que não entreis em tentações, porque o espírito está pronto, mas a carne era fraca. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. É uma aula, irmão, eu tenho que falar sobre isso, né? Em nome do Senhor Jesus. Versículo de número 1 adiante. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 adiante. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido.
o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Então, o marido tem que conceder à esposa, a esposa conceder ao marido o que é devido. Continuando, né? Que é devido. O marido concede à esposa o que é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, os dois não são dono de si. Deus é dono da mulher, né, e do marido. O Espírito Santo habita no corpo deles. O marido é dono da mulher e a mulher é dona do marido. Por quê? Versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicar-te à oração, e novamente vos ajuntar-te, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. É a falta de domínio nessa área. Então, o homem não tem domínio dessa área, o ser humano não tem domínio dessa área, por isso que a Bíblia fala, não vos priveis, salvo para dedicar-te à oração por algum tempo. Depois, se ajunta de novo, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, por isso que muitas pessoas caem, por causa da falta de cuidado com o seu casamento. Capítulo 7, versículo de número 32 em diante. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor. Então, aí, as solteiras. Quem não é casado, né, cuida das coisas do Senhor. Os solteiros, perdão. De como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Então, o marido tem que agradar a esposa, né? Nós aprendemos com o nosso pastor, né? Nós devemos agradar a esposa. Tua esposa está querendo comer alguma coisa? Agrada ela, né? Leva ela para comer fora. Não tem dinheiro? Leva lá no podrão. Vamos lá no podrão. Vamos lá no podrão, na praça. 10 contos lá, o cachorro-quente. 12 contos lá, o cachorro-quente, né? Aí agora as mulheres vão usar isso. Olha o que o pastor falou lá, hein? Tem que me levar para comer fora, hein? Vem, irmãos, o marido tem que agradar a esposa. Né, irmão? Tem que fazer a faxina junto com a mulher. Ah, pastor, não gosto não. Faz a faxina com a esposa, ajuda a esposa. Depois você vai procurar ela vai estar cansada. Né? Tem que ajudar a esposa. Né? Lavar a louça, limpar o banheiro. Não vou deixar de ser homem, não. Também faço isso, lavo o banheiro para a Aline. Eu não gosto muito, não, mas eu tenho que ajudar ela a fazer o quê? Quanto à minha vontade, ajudo ela, lavo a louça, passo o pano na casa. Então eu tenho que ajudar a varoa. Papel do marido. Deixa tudo nas coisas da mulher. Eu trabalho muito, a mulher que se vire. Não, irmão. Marido, cuide da esposa. Agrade a esposa. Seja feliz. Você não casou para ser feliz, você casou para fazer o outro feliz. Se lembre disso, amém? A pessoa casa, eu vou casar para ser feliz. Não, você casou para fazer o outro feliz. Amém? Continuando assim, agora eu vou falar das solteiras. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Faz aquela carne assada para o marido, né? Aquele pudim para o marido. Lava a roupa do maridão, passa a roupa do maridão. Amém? Faz como agradar o maridão. É um agradando o outro. O diabo não entra, né, meu pastor? O diabo não vai entrar. O diabo não vai ter brecha, ele vai entrar. Opa, ele não posso, porque um está agradando o outro, um está fazendo o outro feliz. O diabo vai ficar lá fora. Vai ficar lá no portão, lá fora. Não vai ter entrada. Não vai ter entrada, o diabo não vai ter brecha. Então a gente tem que fechar as brechas, irmãos, para o diabo não entrar. Né? Os solteiros, busca a Deus, ora, jejua. As solteiras, busca a Deus, ora, jejua. Né? Até chegar o varão, até chegar a varoa. As viúvas também, ora, jejua. Isso. Isso, busca a Deus, isso. Busca a Deus, amém? Santifique a sua vida. Os casados, um agradar o outro. Aí o diabo fica lá fora. Não vai ter espaço para entrar. Amém? Amém, irmãos? Pode dar glória a Deus para o Senhor? Aleluia. Dá glória a Deus invertido, não, né? Assim, glória a Deus. Dá glória a Deus bonito para o Senhor. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. É importante um agradador. Se você quer ter um casamento feliz, agrade a esposa. Agrade o maridão. Amém?
nós vamos ter um casamento feliz. Se você já é feliz, faça mais, que você vai ser mais feliz ainda. Tem uma frase do Casados para Sempre: não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. Se você já faz mais ainda. Né? Se você já agrada mais ainda. Ah, pastor, tem tanto tempo que eu não ganho um buquê de flores. Eita, Jesus, eu também há muito tempo que eu não dou para ele. Tem que... Está falando comigo também. Está falando comigo também há muito tempo que eu não dou para ele um buquê de flores. Né? Aí, varão. Aí pega a dica aí, hashtag pega a dica, tá bem, maridão? Leva aquele café da manhã para a varoa, sábado de manhã, não tem nada para fazer, domingo tem a escola bíblica, sábado você fica em casa, prepara aquele café da manhã que minha esposa para você. Irmão, tu vai ganhar o dia todo. Vai ganhar comida boa, vai ganhar sobremesa boa, vai ganhar tudo, irmãos. Amém? Semeia, quem semeia, colhe. Amém? Hashtag fica a dica. Amém? Em nome de Jesus. Voltando aqui para a aula. Aleluia. Aleluia, amém? Agora, onde nós paramos? Ponto 2, disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena, como o templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça e culto, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como jejum, oração e estudo da palavra de Deus, que são instrumentos para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade, produz em nós o seu fruto, nos capacita a servir a Cristo e habita em nosso coração como penhor de nossa eterna redenção. Amém? Aqui tem alguns pontos, eu separei aqui alguns estudos, irmãos. A revistinha vai falar sobre 3 coisas espirituais para nós mantermos a nossa vida. Primeiro é o jejum, né? Jejum, oração e palavra, né? Eu separei aqui um estudo sobre o jejum. Muitas pessoas acham que o jejum é apenas espiritual. O jejum também tem um poder muito além do espiritual, tem um poder físico. Ele, além de regenerar nossas células, né, está comprovado cientificamente, que o jejum faz regenerar células. Ele ainda faz o coração parar de jogar o açúcar para o sangue e faz queimar as gorduras localizadas. Né? Então, o jejum tem um benefício muito grande para a nossa saúde. Por isso que Deus manda a gente jejuar. Quando a gente jejua, os órgãos são regenerados. Né? Principais benefícios do jejum: controle do peso. Né? O jejum auxilia na perda do peso ao estimular o corpo a usar sua reserva de gordura. Como eu falei, quando a pessoa está jejuando, o coração deixa de bombar o sangue, né? O açúcar para o sangue, porque vai para as veias, e aí por isso que aumenta o colesterol, aumenta o açúcar, né? Ele começa a pegar as gorduras localizadas, começa a queimar as gorduras, né, do corpo, como fonte de energia, criando um déficit de caloria. Dietas de jejum podem ser mais eficazes na perda da gordura corporal que simplesmente restrição calórica diária. Saúde metabólica. Ajuda a melhorar a sensibilidade, né, à insulina e regula os níveis de açúcar no sangue, como eu falei. Né? Então, o jejum tem um poder espiritual e físico muito grande, irmãos. Ele vai regular a quantidade de açúcar que vai ser liberada para o corpo, para as veias, né? O que é benéfico na prevenção contra o diabetes tipo 2. Então, se você não jejua, começa a jejuar. Redução de inflamação. O jejum pode diminuir processos inflamatórios no corpo, além de reduzir o colesterol e o risco de doenças cardíacas, porque ele vai queimar a gordura do coração. Né? Por isso que Deus enfatiza tanto o jejum, irmãos. Não é apenas para o espiritual, é saúde, porque a gente come muitas coisas que inflamam o nosso corpo, né?
que incha o nosso corpo, que causa gordura em nosso corpo. E muitas pessoas, não vou jejuar não, porque eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo. Tu está pensando errado. Se você pensa assim, hoje muda. Que o jejum, pelo contrário, você vai cuidar do templo do Espírito Santo. Por isso que Deus fala que nós devemos jejuar. Né? Quanto aqui, o jejum estimula a autofagia, um processo de limpeza interna, em que o corpo elimina resíduos tóxicos e componentes celulares danificados. Então, ele vai regenerar as células, como eu falei para vocês. Amém? O importante, a prática do jejum deve ser feita com orientação de um profissional de saúde, principalmente para pessoas com condições médicas pré-existentes, como diabetes, para garantir segurança e eficácia. Amém? Então, comece a jejuar. Se você não jejua, comece a jejuar a partir de hoje. Outro benefício, irmão, é a oração. Vocês não sabem a oração, o poder que tem a oração a nível científico. Os benefícios para a vida de oração. Primeiro, redução de estresse e ansiedade. Irmãos, tudo tem espiritual e tudo tem o físico. Se você ora, seu nível de estresse vai ser controlado e ansiedade. A oração diminui a chamada amidalina, a região do cérebro associada ao medo e à ansiedade, promovendo uma sensação de calma e equilíbrio. Está comprovado, né, estudos feitos por cientistas japoneses dizem que quem ora vive mais 10 anos na Terra. Olha o poder da oração, irmãos. Olha o poder do jejum, olha o poder da oração. Promoção do bem-estar, segundo benefício. Durante a oração, o cérebro libera, irmão, um nome aqui complicado, neurotransmissores, como endorfina e dipirona, que hora não precisa tomar remédio. Irmãos, olha só o poder da oração, irmãos. Científico e espiritual, ligados ao prazer e ao bem-estar geral, o que explica a sensação de paz e felicidade. Depois que você ora, irmãos, você sente uma paz, você sente um bem-estar. Olha só o poder da oração, por isso que Deus manda. Abençoado. Além de você ter comunhão com Deus, você faz bem para o teu corpo. Amém, irmãos? Outro aqui, benefício, rapidamente, por causa do horário. Aumenta a resiliência. A prática da oração pode tornar as pessoas mais resilientes diante de doenças ou grandes problemas, proporcionando esperança e motivação. Melhora a concentração e tomada de decisão. A oração ativa o lobo frontal, que é responsável pelas decisões. Olha só, irmão, o poder da oração, comprovado cientificamente. Por isso que o crente que ora, ele vive muito. Quer viver muito, irmão? Começa a orar. Começa a orar, irmãos. Continuando aqui, estudos indicam que a oração pode estar relacionada às melhorias da insônia, depressão e até percepção de dor. Agora, a saúde física. Durante a oração, os batimentos cardíacos, a respiração tende a desacelerar, o que diminui sintomas físicos da ansiedade. Fortalecimento do sistema imunológico. A redução de estresse e da inflamação indiretamente contribui para o fortalecimento do sistema imunológico. Último aqui, benefício, potencial auxílio na recuperação de doenças. Pesquisas sugerem que a oração pode influenciar positivamente na capacidade orgânica de enfrentar doenças e alguns estudos observam melhorias em pacientes que receberam orações intercessoras. Irmãos, se você ora, comece a orar. Agora o estudo da palavra de Deus. Os benefícios do estudo da palavra de Deus. Amém? O estudo da palavra de Deus, a Bíblia, oferece uma ampla gama de benefícios espirituais, mentais e práticos para a vida diária, funcionando como um guia para a conduta, fonte de conforto e um meio para crescimento espiritual.
Né? Primeiro, benefício espiritual, amém? Fortalecimento da fé e da esperança. Segundo benefício, conhecimento que vem de Deus. Terceiro benefício, crescimento espiritual e maturidade. Quem ora, né, você começa a ver, ou que lê a Bíblia, você vê um crescimento, uma maturidade espiritual muito grande. Amém? Orientação e propósito. Quem ora tem propósito na sua vida. Né? Se você não ora com propósito, começa a orar com propósito na sua vida. Amém? E afasta as tentações. O estudo das Escrituras fornece força e discernimento para resistir às tentações e superar os desafios. Agora vamos para o lado científico. Benefícios do estudo da palavra de Deus, mentais e emocionais. Clareza mental na tomada de decisão. Quando você lê a Bíblia, ativa as áreas do cérebro ligadas à tomada de decisão e concentração aguda, fazendo escolhas mais assertivas na vida pessoal e profissional. Cura emocional. A palavra pode substituir associações dolorosas por positivas, contribuindo para a cura interior e o controle de sentimentos negativos, como raiva. Paz e alegria. O estudo da Bíblia traz alegria, paz, conforto, ajudando a lidar com situações difíceis da vida. E o último benefício mental, estudos sugerem que a Bíblia, a palavra de Deus, ativa áreas do cérebro ligadas à empatia. Você fica uma pessoa mais empática, você se coloca mais no lugar do outro, né? A empatia e autocontrole, benefícios à saúde mental e emocional. Estudos comprovam que quem lê mais a Bíblia tem controle sobre a sua vida, controle sobre as suas emoções. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Provérbios, capítulo 4. A ciência comprovando o que nós sabemos, o que a Bíblia diz. Provérbios, capítulo 4, versículo 20 em diante. Provérbios, capítulo 4, versículo 20 em diante. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Palavra de Deus, leitura. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. O que a ciência diz, a palavra já diz há 3.000 anos atrás. Amém? Então, quem ora, quem jejua, quem lê a Bíblia, é qualidade de vida. Irmãos, não é julgo. Começa a mudar o teu olhar. Jejum não é julgo. Oração não é julgo. Leitura da palavra não é julgo. Deus manda a gente fazer isso para nosso crescimento espiritual e para nossa melhor condição de vida. Melhorar nossa condição de vida. Então, comece a colocar em prática a oração, o jejum e a leitura da palavra de Deus. Amém, irmãos? Último ponto para a gente encerrar. Disciplinas corporais. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo. Claro, além de você orar, jejuar, ler a Bíblia, vamos falar agora do cuidado do corpo, tá bom? É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido valor. Né? Cuidado, perdão. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Às vezes se afirma em tom jocoso, que crente não bebe, mas come muito, né? Como nós já falamos aqui. Mas não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono, é bom você dormir, diz os especialistas, de 6 a 7 horas por dia, né? Para que o seu corpo, né, descanse, é importante. E exercícios físicos também são importantes, cuidados para o corpo e mente, amém? Se você não consegue, né, caminhar, irmão, depois que eu comprei o carro, irmão, está difícil para caminhar. Eu vou na padaria, vou de carro. Eu vou no mercado, vou de carro. Jesus, meu, eu tenho que policiar agora, né? Em vez de, antigamente, eu ia no hortifruti, eu ia no mercado, tudo andando, não tinha carro. Então, eu ia e voltava, fazia minha caminhada. Agora eu vou passar, deixar o carro lá e vou a pé. Vou e voltar a pé. Dá uns 3 quilômetros
para ir e para voltar, né? 3 para ir e 3 para voltar. Vou caminhar todo dia 6 quilômetros aí, né? Já vou dar uma boa caminhada, amém, irmãos? Vou voltar a caminhar em nome do Senhor Jesus. Então, se você não pode caminhar, faz atividade em casa, né? Lava o banheiro, atividade física. Lava o banheiro, lava a roupa. Não para em casa, vai para lá, vai para cá. Se você ficar sentado em casa vendo televisão, irmãos, comendo, né, vai engordar, não tem jeito. Né? Lava o banheiro, vai lá, vai na rua, volta, vai na padaria, volta. Você tem que se movimentar. Não consegue caminhar? Se movimenta em casa. A vida sedentária traz problemas para o corpo, irmãos. Né? Eu sei que você trabalha muito, então se separa um sábado. Pega a mulher, vamos lá no Bosque da Barra caminhar. Né? Vamos caminhar. Então acorda mais cedo, né? Amém. Era preparador física, está ali, está ele também, né? A área dela. Então acorde mais cedo. Você que trabalha, acorde mais cedo, amém? Caminha mais cedo, depois você vai para o trabalho, amém? Em nome do Senhor Jesus. Aí depois você faz a sua atividade física, depois que você fez, vai trabalhar, você vai ver que teu dia vai ficar melhor, vai ficar mais resistente, mas também ora, tá bom? Não deixa de orar, não. Amém, irmãos? Continuando aqui, cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis, né? Aí está falando com os homens, irmãos, é para a minha área. É difícil do homem ir ao médico, eu reconheço. Não sei quanto tempo que eu não fiz, última vez, eu não me lembro, a última vez que eu fiz o exame de sangue, eu não me lembro. Estou pregando para mim também, irmãos. Ali está no meu pé, Anderson, você tem que fazer exames, você tem que ir antes. A mulher se cuida, a mulher sentir dor na cabeça, está no médico. A mulher sentir dor no pé, está no médico. Nunca vi. Sentir dor de barriga, ela vai para o médico. A mulher vive no médico. O homem não, o homem tem a síndrome do jaleco branco. Não pode falar médico para o homem, que o homem não vai, não adianta, né? Mas vamos mudar isso, amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Continuando aqui, vamos ler a conclusão para nós encerrarmos. Corpo e mente saudáveis nos tornam mais disponíveis para adorar a Deus e servir a Deus. Então, se você e eu tivermos um corpo saudável, nós, irmão, vamos ter sempre disposição para fazer as coisas para Deus. Né? Continuando, que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade, espero que os irmãos nessa manhã possam ter aprendido um pouco mais, convidar meu pastor, amém? Com respeito a esse tema, né, que é muito importante para a nossa caminhada e nosso